Boa noite. Voltando aqui, pessoal, lembrando, esse dado aqui, ó, que eu estou mostrando no meu QGIS, foi oriundo do processo que eu fiz nos últimos vídeos, correto? Então, o que eu fiz no último? Eu excluí, né, os pontos que estavam fora, os pontos que estavam fora da região sul de Nascentes e Olho d'Água, lá do CAR, excluí todos os pontos fora. Aí, o que eu peguei? Esse dado aqui, fiz um upload no meu banco de dados, correto? Então, esse arquivo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, vocês podem perceber que ele está no e2.car nascentes ali. Ou seja, ele ainda é um shapefile. Então, eu vou remover esse aqui e vou carregar o dado direto no meu banco. Então, eu vou aqui em banco de dados, gerenciador de banco de dados aqui. Abro o meu banco de dados local. E eu criei esse esquema aqui no último vídeo e dentro dele eu fiz o upload. Lembrando, pessoal, que no vídeo passado, quando eu fiz o upload, eu havia esquecido de mudar o nome da tabela. Então eu havia feito o upload como car underline nascentes. Aí depois que ele concluiu o upload, eu vim aqui, renomeei ele e coloquei vetor underline nascentes. Perfeito? Então agora eu posso adicionar isso aqui no meu canvas do QGIS. Esse é o mesmo dado que veio lá do shapefile, só que agora ele está dentro do meu banco de dados. Perfeito? Então, se vocês pousarem o mouse em cima dele, você vai perceber ó, que está no dbname, postgres, host, localhost. Ou seja, ele me dá os parâmetros do caminho lá do meu banco de dados, porque não é mais meu arquivo shapefile. Então, se eu quisesse vir na pasta aqui e remover esses arquivos aqui, esses arquivos descompactados, tudo eu poderia remover porque os dados nascentes estão no meu banco. Eu vou deixar aqui por hora, por garantia, caso dê algum problema aqui no banco, no dado, eu tenho um backup ali offline, perfeito? Então deixa eu mostrar para vocês mais uma coisa. Agora com o dado no meu banco, pessoal, o que eu preciso que eu quero mostrar para vocês? Primeira coisa, deixa eu mostrar a tabela dele aqui. Vai demorar um pouco para mostrar porque são bastante dados. Aqui, ó. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer um ST-Union dessa coluna aqui, ó, para trazer somente uma feição. Ou seja, algo parecido que eu fiz para a região sul lá das unidades federativas, que eu peguei Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uni todas as geometrias em uma só para gerar uma do sul, eu vou fazer o mesmo processo aqui para os dados de nascentes, perfeito? Então só deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou lá abrir minha janela SQL, coloco Select, que é onde inicia minha query SQL, que eu tenho que dizer o que eu quero selecionar, o que eu quero trazer das minhas tabelas. Row number, para ele criar uma coluna chamada ID, nesse caso, dando o número da linha, ou seja, se ele retornar 1000 linhas, vai ter de 1 a 1000. Perfeito? E um STUnion sobre a coluna Geon, as Geon, ou seja, eu quero manter o nome. From, lembrando que agora eu tenho que colocar o nome do esquema, que é cadastro ambiental rural, e o nome da tabela, o vetor underline nascentes. Perfeito? Então, o que eu espero dessa seleção que eu fiz aqui? Eu quero selecionar os dados, né, da tabela vetor nascentes aqui. Só que o que eu quero fazer? Eu quero que ele me traga a geometria, todas as geometrias unificadas em uma só. Então ele vai pegar todos os pontos, 500 e poucos mil pontos que tem lá de nascentes olho d'água, vai juntar tudo e vai trazer uma geometria única. Ou seja, com isso eu espero eliminar a questão de problemas de topologia de pontos duplicados. Porque se eu tenho uma coordenada, um ponto com 10 pontos sobrepostos, quando eu faço o processo de união, ele vai unir tudo e vai retornar um só. Perfeito? Então deixa eu executar. A expectativa é que demore, pessoal, esse processo. Talvez eu tenha que colocar um stMakeValid aqui, vamos aguardar. Mas como são 500 e poucos mil, 500 e poucos mil pontos, então provavelmente ele vai demorar. Uma outra forma que eu poderia fazer, pessoal, que eu quero ver se ele não demorar muito, eu vou fazer para vocês. Seria aqui, na minha query, gerar uma coluna trazendo a coordenada x, a coordenada y, e em cima da coordenada x e y fazer o processo de união. Porque daí ele agruparia somente aqueles pontos que estão duplicados, e com isso ele elimina os pontos duplicados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ainda nesse vídeo aqui para vocês. Talvez não tenha ficado claro, mas deixa eu só carregar. Ou seja, o que ele retornou para mim, pessoal?
Ele trouxe todos os pontos de nascentes e olho d'água, só que ao invés de trazer uma feição, ou seja, uma linha por ponto, ele traz uma feição única que tem todos os pontos. Perfeito? Então eu venho aqui, carregar. E aguardo ele fazer todo o processo de renderização no meu QGIS. Deixa eu ver lá se ele... Bom, ele terminou aqui pelo menos, aparentemente. Vamos ver se ele renderizou lá no QGIS. A ideia é que ele vai renderizar, pessoal, só que talvez demore muito, porque são muitos pontos. Lembrando que quando eu adiciono uma feição através de uma query SQL, o QGIS e meu banco faz? Ele adiciona a feição no QGIS, só que para adicionar essa feição ele está executando a query no banco, ou seja, ele tem que primeiro executar a query no banco, trazer os resultados, trazer a geometria, para aí então ele poder fazer a plotagem. Aqui parece que está um pouco mais adensado, né, do que o dado anterior, mas se você der um zoom aqui, ó, em uma região específica, você vai perceber que os pontos permanecem. É porque ele dá um efeito de sombreamento ali por causa da quantidade de pontos, né? Deixa eu trazer para uma área mais perto aqui para mostrar isso, né? Que os pontos continuam separados, é só uma questão de sombreamento mesmo. Aqui, ó. Então ele traz todos os pontos, só que ao invés de ele trazer uma linha, uma feição por ponto, ele juntou todos eles numa feição única. Deixa eu desabilitar aqui, aproximar para a camada. E vamos executar o verificador de topologia agora nesse dado aqui. Vem aqui em vetor, verificador de topologia. Tem que parametrizar, lembram-se disso, né? Vou remover esses aqui, que são daquele vídeo anterior. Aí eu tenho aqui, ó, nascentes aqui. Aqui ele fica o histórico que eu adicionei antes, o dado aqui num teste que eu fiz, ele fica o histórico aqui. Nascentes, não devem ter duplicados, adicionar. Nascentes, não devem ter geometrias inválidas, adicionar, ok. Vamos ver se ele vai apontar algum erro aqui, de topologia. Aqui, pessoal, ele não está renderizando aqui no Canvas, porque está desselecionado aqui. Mas o processo de verificação de topologia está rodando igual. Por mais que não esteja apontando aqui. Então, aguardar o processo terminar. Vai demorar... Ó, pronto, não foi identificado nenhum erro de topologia. Ou seja, nesse caso, pessoal, por que não foi? Porque quando eu fiz o ST Union lá no banco, lembra que quando eu verifiquei os erros de topologia, os únicos erros que haviam de pontos duplicados? Ou seja, quando eu fiz o Union, aqueles pontos que são duplicados, que tinham um erro de duplicidade, ele unificou numa geometria única, então ele eliminou esse problema. Então isso aqui seria uma das alternativas para eu trabalhar. Correto? Outra coisa que eu comentei com vocês, agora há pouco, que uma outra opção, caso eu não quisesse gerar uma feição única aqui, mas que eu quisesse eliminar somente os duplicados, seria fazer algo dessa forma aqui, ó. Deixa eu só lembrar como é que é o nome, vou ter que pesquisar aqui, pessoal. Eu quero fazer a minha coordenada x e a minha coordenada y. Aqui, ó. PostGIS ST X, se eu salvo engano. Vamos ver se é isso mesmo. STX, STY, isso mesmo. São funções x e y. Ou seja, eu coloco STX aqui, geon SX e STY, geon SY. O que eu estou fazendo, pessoal? Aqui, ó, até aqui, e com essa parte de baixo, a query é a mesma que eu fiz anteriormente, que ela retorna esse resultado.
Quando eu faço isso aqui, o que eu estou falando para o meu banco? Pegue a geometria e me traga o x da geometria, ou seja, a coordenada x. E faça a mesma coisa para a geometria trazendo a coordenada y. Ou seja, além de fazer o processo de união, ele está criando um campo chamado x e um campo com a coordenada y. Aproveitando isso, pessoal, eu posso adicionar uma outra regra aqui, ó, que é o group by. Grupo by x e y. Ou seja, depois dele gerar a coordenada x para as feições e a coordenada y, ele vai unir, agrupar pela coordenada x e pela coordenada y. Perfeito? Com isso, ele vai eliminar o problema de duplicidade. Ele vai trazer não somente uma feição, ele vai trazer todas as feições sem duplicados. Vamos ver com o resultado aqui, acho que vai ficar mais claro. Ó. Então, podem perceber que ele tem muito mais linhas aqui. Se você pegar o dado original aqui, ó, ele tem 559.814. Só que dentro desses 559.814 feições, tem aquelas que são duplicadas, que a gente identificou lá nos vídeos anteriores. Quando eu faço essa query aqui, o que eu falo para o meu banco? Olha, pegue cada um dos pontos, cada um, mesmo os duplicados, calcule a coordenada x e a coordenada y desses pontos, aí pegue a geometria de todos eles, unifique, mas somente onde x for igual e y for igual. Ou seja, onde tem aqueles pontos que tem x igual e o y igual, que são os pontos duplicados, ele vai agrupar num ponto só. Não sei se ficou claro para vocês. Mas com isso eu consigo ter um resultado semelhante ao que eu tinha anteriormente. E, em teoria, que eu vou testar, é para vir ele sem erros de topologia também. Então vou adicionar. E por ele vir menos adensado, o processo de união é menos complexo nesse caso aqui, ele renderiza muito mais rápido no QGIS também. Está renderizando aqui, vai lá. E eu vou parametrizar aqui, vou remover esses. E eu vou fazer para a nova camada aqui, ó. Não deve ter duplicados. Opa. Adicionar. E não devem ter geometrias inválidas. Adicionar. Lembrando que eu não estou trabalhando mais nascentes, e sim chord underline nascentes, que é o novo resultado que eu fiz. E executo. Para tentar deixar, acho que não ficou tão claro, porque é um pouco confuso isso, é a primeira vez que você está analisando esses dados, é um pouco confuso, mas eu vou tentar representar aqui, ó. Então é o seguinte, pessoal, digamos que eu tenho a minha tabela de atributos, correto? Minha tabela de atributos é aqui, eu tenho a coordenada, o campo da coordenada x, correto? Eu tenho o campo da coordenada y. E daí eu tenho os outros campos lá, que é geon aqui, e o campo de ID, por exemplo, correto? Deixa eu aumentar aqui só para ficar mais fácil. E mudar aqui. Ó. Então, quando eu tenho um ponto, eu tenho o ponto lá, correto? Esse ponto na tabela de atributos ele tem um ID, ele tem uma geometria, ele tem uma coordenada x e ele tem uma coordenada y, correto? Se eu tenho um outro ponto, que é um ponto duplicado, no mesmo lugar, ele vai ter um outro ID, porque ele é considerado uma outra feição, só que ele vai ter a mesma geometria, o mesmo x e o mesmo y do ponto anterior. Se eu tiver um terceiro ponto em cima dele também duplicado, exatamente no mesmo, perfeito? Ele vai ter um outro ID, mas a mesma geometria, o mesmo x e o mesmo y, correto? Porque eles são duplicados. O que a minha query fez? Essa query aqui que eu mostrei para vocês. Quando eu adicionei esse campo e esse campo. O que ele fez foi, para minha consulta SQL,
ele calculou esse campo aqui que eu não tinha, calculou esse campo aqui que eu não tinha. E quando eu utilizo aquele group by, esse aqui, ó, group by x e y, junto com essa função de stunion na geometria, o que ele está falando para minha query, para o meu banco? Olha, traga todas as feições que tem nesse dado. Então, traga todos os pontos. E como que o banco vai analisar isso depois dessa query? Ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar essa feição aqui, em comparação com essa feição aqui, e ele vai identificar, opa, essas duas feições são iguais. Então a geometria deles, eu tenho que fazer o stunion, e quando eu uso o group by, ele também unifica essa e unifica essa. Aí o resultado ele compara com esse outro, correto? O que ele faz? Ele unifica também as geometrias, o group by unifica esse campo e unifica esse campo. Só que nesse contexto eu posso ter um outro ponto que é fora aqui, que é o ID4, que ele tem uma geometria diferente das anteriores, ele tem um X diferente e ele tem um Y diferente. Aí o banco vai pegar isso aqui e vai comparar, opa, essa geometria aqui é diferente, ou seja, ela está em outra região. Então automaticamente ele vai considerar isso aqui como uma nova feição e vai trazer como resultado. Aí ele vai para outro ponto. Opa, esse ponto aqui, o quinto, ele também tem uma geometria diferente, um X diferente e um Y diferente. Ah, mas ele tem uma outra geometria que é ID6, que tem a mesma geometria do quinto. O que ele vai fazer? Ele vai unir os dois, vai unir os dois, vai unir os dois, vai unir os dois. E vai trazer isso aqui como uma feição só. Ficou meio confuso aqui também, mas espero que tenha ficado mais claro o contexto geral. De qual a diferença entre aquela primeira query SQL que eu fiz, que eu pego todos os pontos, independente de localização, de atributo, de nada, unifico tudo e trago uma geometria única. Nessa segunda query aqui, ó, que eu adicionei os campos X e Y, o banco interpreta se a geometria está no mesmo lugar, ou seja, são pontos duplicados. Se eles são pontos duplicados, então o que a query está fazendo? Está unificando esses pontos. E os atributos x e y, que são as coordenadas que eu estou utilizando de referência, ele também está unificando. E é isso que o grupo by faz. Ele pega o que é comum, o que é igual, e agrupa. Ou seja, considerando que essa geometria, por exemplo, essa e o 2 fossem iguais, fossem duplicados, ele pegaria e faria um merge dessas duas geometrias aqui, só que o campo x e o campo y, ele traria o mesmo valor, porque eles são iguais, então o group by traria o valor de x e y, perfeito? Então agora, pessoal, o que eu tenho? Eu tenho esse dado aqui, ele está sendo duplicado agora, lembrando que eu deixei o verificador de topologia rodando enquanto eu estava mostrando aqui para vocês. E ele terminou de executar, não apontou nenhum erro de topologia, então meu dado está ok. E eu vou pegar esse dado aqui e publicar no meu banco também. Eu poderia publicar como uma view ou view materializada, mas nesse caso específico eu vou propor subir com uma nova tabela mesmo. Até para que quando eu chamar o dado, ele não ter que renderizar uma nova view. No caso da view materialized, que é a view materializada, ele criaria meio que uma nova tabela ali dentro, mas daí eu não vejo sentido nesse caso aqui. Então eu vou vir aqui, a entrada é a cor de nascentes, o esquema está certo, aqui o nome que eu vou colocar é vetor nascentes, só que eu vou colocar sem duplicados. Sem geometrias duplicadas, correto? Chave primária PK, coluna G1, fonte do sistema de referência de coordenadas é o mesmo, 4674, 4674, codificação UTF-8, converter os nomes dos campos para minúsculas, criar índice espacial, ok. Esse upload também vai ser mais rápido do que eu mostrei no outro vídeo, né? Porque aqui eu tenho uma menor quantidade de pontos, então pouco menos na real, né? Então vai demorar um pouco menos. Mas então, pessoal, a ideia é essa. Agora eu estou pegando esse dado sem duplicados, estou fazendo o upload no meu banco, então aqui dentro do esquema cadastro ambiental, ao invés de ter somente o vetor nascentes, eu vou ter também vetor nascente sem duplicados. Beleza? Então eu vou fechar aqui esse vídeo enquanto faz o processo de importação aqui. E no próximo vídeo
eu vou já começar a trabalhar os dados de nascentes junto com os dados de unidades de conservação para gerar uma camada única e daí recortar os meus rasters de usuocupação. Então continue aí, até o próximo vídeo.